Hoje eu não diria nem que eu trago uma mensagem da parte de Deus, eu trago um bisuzinho de Deus. Uma gotinha da parte de Deus. Para alguns de vocês, não é para todos, não são para todos vocês. Eu diria que é um conselho de um pai para alguns dos seus filhos que ainda têm ouvidos. Para alguns dos seus filhos que ainda não desistiram, ainda que, como pregava pastor Alcides, não desistiram a despeito do buraco onde estão, das adversidades nas quais vivem. É um bisuzinho de Deus, se vocês não se escandalizam com essa palavra. Mas se escandalizam com um bisuzinho, então é uma mensagem de Deus para o teu coração, você entenda como você quiser. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu recebi essa palavra como quem estava sentado à mesa com um amigo, tomando uma Coca-Cola com limão e gelo, e ele tivesse debruçado na mesa falando assim: Neil, deixa eu te dar um bisu aqui, meu brother, na linguagem bem carioca. Como quem diria assim: a parada é o seguinte. E ele começou a falar comigo, e eu abaixei minha cabeça, fiquei ouvindo um conselheiro mais velho que está no caminho, nasceu primeiro que eu, já passou por essa estrada, e lá do outro lado da estrada pela qual ele passou e pela qual estou iniciando a passagem, ele está vendo que eu estou tendo muita dificuldade. Então ele deu uma retroagida por misericórdia e falou assim: pô, cara, deixa eu te dar uns conselhos aqui. E esses conselhos fizeram tão bem para minha alma e trouxeram tantas respostas para o meu ser. Eu sou muito questionador, não engulo fácil as coisas que eu ouço, que eu vejo, talvez por formação. Eu tenho um lado meu que é muito incrédulo, não sou refém dos meus olhos em hipótese alguma. Para mim uma imagem é só uma imagem. Não sou refém das minhas emoções, eu gosto muito do conteúdo. A embalagem não me impressiona, o que me impressiona é o que há dentro da embalagem, quando há alguma coisa dentro da embalagem. Então, eu preciso muito do conteúdo para poder sobreviver. E sou muito questionador. E uma das minhas grandes questões no caminho é tentar entender como é que o diabo consegue, com tanta facilidade, desconstruir uma obra do Espírito Santo na vida de tantos crentes, de forma tão fácil. A gente que está no caminho há muito tempo, eu há 20 anos pregando, o pastor Clarimundo mais do que eu, a gente já viu, pastor, gente que a gente viu no altar, abençoando, que foram canais na nossa vida, André. Gente que Deus usou, quem sabe nos trouxeram a Cristo. Gente que quando abria a boca, a gente calava a boca, porque Deus usava. Fulano vai falar, então para tudo, porque Deus usa o camarada. Jovens que quando abriam a boca para adorar, para ministrar, quando passava no caminho, a gente sentia Deus, não precisava falar nada. Fulano chegou e a gente sentia a unção de Deus acompanhando aquela pessoa, não é verdade, pastor? Mas os anos vão passando e parece que aquilo, tudo que Deus fez vai sendo desconstruído tão fácil. Se a gente olhar para trás e a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente vai se lembrar de um monte de gente que passou na nossa história, que foram canais de Deus para que Deus começasse uma história em nós. Gente que vimos como referência, que agora estão aí jogados na sarjeta espiritual, vencidos, desconstruídos, vivendo uma vida maldita. Aliás, eles não vivem mais, eles existem. Isso me impressiona demais, uma multidão como essa que tivemos ontem à noite e vamos ter aqui, de gente que a gente chama de uma geração vencedora, de uma geração apaixonada, mas que na verdade muitas vezes essa paixão, essa adoração só se vê expressa nos ajuntamentos, nos eventos. A gente não vê essa multidão que a gente chama de apaixonada, de extravagante, nas universidades, no dia a dia, influenciando. A gente não vê na cidade. A gente nem sempre vê o povo de Deus agindo sem que esteja com a Bíblia na mão ou com uma canção na boca, mas influenciando como sal, que
cola naquela picanha saborosa. Você gosta de churrasco, não é verdade? O sal está ali, a gente não vê o sal, a gente não sente o cheiro do sal, mas a gente sabe que o sal está ali. O sal não recebe honra nenhuma, glória nenhuma, e a gente come aquela picanha que está com sal a gosto. A gente diz, cara, que picanha maravilhosa. Pois é, quem recebe a glória é a picanha, mas tira o sal dela para você ver uma coisa, vê se você consegue comer. Quando a gente come uma picanha, ninguém diz, cara, como botar o sal a gosto nessa picanha. Ninguém fala, ninguém pensa no sal, ele não aparece, mas é incontestável a sua influência. Então, os eventos têm que acontecer porque Deus fala. Pô, cara, você vir no evento desse, ouvir pastor Alcide, pastor Eli, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, ouvi os Carlinhos ontem, Antônio Carlos, ouvi quem que vocês estão ouvindo aqui, cara, isso aqui é um manjar de Deus, e só não entende isso porque está com sabor adoecido, está com paladar adoecido. É tremendo. Unir um time desse não é simples não, cara, porque as pessoas a quem Deus está usando na palavra, a agenda deles é complicada demais, tem que convidar com 1 ano de antecedência. Agora, nem sempre nós vemos isso que Deus faz na nossa vida reproduzido na cidade. Então, o que a gente vê como testemunho, eu e você, é ver como o diabo tem conseguido com tanta facilidade desconstruir, deformar a obra de Deus na vida de tantas pessoas. E a gente fica, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Qual foi o método? E geralmente a gente diz assim, ó, foi o inimigo. O inimigo se levantou. Pois é, aí que está a minha questão. Porque se é o inimigo que faz, eu vou ficar esperto para com ele. O inimigo está se levantando, eu sei quem é o inimigo. Então quando ele vem com as suas palhaçadas, então já estou ligado porque eu sei quem é o inimigo. O inimigo, ele faz com que o meu sinal amarelo esteja piscando o tempo inteiro. O inimigo manifesto me desperta em mim um ser atencioso, um ser que fica em QAP. Você que é militar sabe do que eu estou falando. Então, se é uma manifestação do inimigo sempre, dificilmente eu acredito que o inimigo pegaria tanta gente de Deus, gente ungida, gente com sabedoria, com graça, com discernimento, desprovido. E eu comecei a buscar na palavra como é que tem sido a metodologia da desconstrução. Como é que tanta gente tem sido impedida de se tornar naquele que ele é no coração de Deus. Porque houve uma época na minha vida, eu falei sobre isso aqui, não sei se foi aqui, em outro lugar, aqui em Goiás eu preguei sobre isso, que eu entrei numa crise existencial terrível. Aliás, eu fiz humanismo e existencialismo numa das minhas pós-graduações, exatamente para conhecer a existência humana, porque eu vivi uma crise existencial tremenda. Fui criado na palavra, nasci no hospital evangélico da Tijuca, o médico que me trouxe à luz era um pastor evangélico. Então eu sou, de fato, eu nasci no Evangelho, e estou no Evangelho desde sempre. Mas houve um período na minha adolescência, início de juventude, que eu via o caráter de Cristo revelado na palavra, e quando me comparava com esse caráter, eu via que aquele caráter de Cristo não estava em mim, e que eu não tinha muito a ver com o caráter de Cristo. Eu estava na igreja, eu estava tocando, eu estava cantando, eu estava ministrando louvor, eu estava liderando departamentos da igreja, e isso tudo na multidão, na comunhão dos santos, e todos diziam, Neil, você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção. E ouvir que eu era uma bênção nem sempre era bom, porque eu era bênção aos olhos dos outros, mas quando eu chegava em casa, eu sabia que havia um monte de lixo em mim que eu precisava jogar fora e que não conseguia. Eu era um na igreja, era outro fora dela. Era um diante dos olhos dos outros, era um comigo só. Então vivia uma dicotomia existencial. E quem não é uma coisa e nem a outra, simplesmente não é. Quem não é, não tem como ser feliz. Porque a felicidade, a realização, a locupletude, a completude, é uma característica, é um privilégio do ser. O não ser não tem esse privilégio. E a minha dificuldade era tentar me transformar, não naquele que os outros queriam que eu fosse, nem naquele que eu queria ser, mas naquele que eu sou no coração de Deus.
Agora, por que eu não conseguia? Como é que o meu esforço não tinha êxito? Por que o que eu fazia enquanto esforço se desconfigurava em mim? Eu não sabia como, qual era, mas o que está acontecendo? Que eu não consigo vencer algumas fraquezas em mim. Eu não consigo jogar alguns lixos fora. Eu não consigo muitas vezes viver o que eu prego. Eu não consigo viver um equilíbrio espiritual. Eu vivo nessa gangorra, nessa roda gigante. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Mas geralmente quando a roda para, ela para embaixo. Estou mal. Eu sei que um monte de vocês vive isso. Só que esse monte de vocês nem sempre tem com quem compartilhar. Porque não há espaço entre nós muitas vezes para compartilhar fraqueza. A gente só tem espaço para compartilhar vitória. Aí você vem para a igreja, todos que estão aqui onde eu estou só conta vitória, só conta vitória, só conta vitória. E você diz assim: pois é, Deus abençoa aquele pessoal lá para caramba, mas nunca acontece comigo. Ao invés de te abençoar, te causa baixa estima, porque dá a sensação de que Deus tem filhos prediletos. Mas escute uma coisa: Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos igualzinho no nome de Jesus, amém, amado? Deus ama a mim tanto quanto ama você. Deus amou Martin Luther King tanto quanto amou você que está sentado no último banco. Deus não tem filhos prediletos. Agora, por que alguns conseguem isso, outros não? Ou porque alguns conseguiram e foram desconfigurados? Como é que é o processo da desconstrução da imagem de Cristo em nós? Qual é o processo que muitas vezes o inferno, o diabo, os inimigos da nossa alma têm conseguido desconstruir? Aí a gente diz: é o inimigo. Pois é, se é o inimigo, qual é a metodologia do inimigo? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui bem rapidinho algo que Deus colocou no meu coração sobre isso. Provérbios capítulo 13, abre lá, Provérbios 13. A coisa mais simples do mundo. Como Deus é, né? Complicado somos nós. Deus é simples, simples, simples. Provérbios 13, você já abriu, amém? Amém ou não? Vamos lá no versículo 20, versículo 20. Vamos juntos, vamos lá. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição ou acabará mal. Eu vou repetir, repita após mim: quem anda com os sábios, vai, se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É só isso. O que esse texto me ensina a mim e deve te ensinar nessa manhã? Primeiro, que é impossível passar por um relacionamento sem ser influenciado. Neil, se você se relacionar com o sábio, você se tornará um deles. Mas Neil, se você se relacionar com o tolo, você se tornará um deles também. Neil, você será o resultado das suas relações. Neil, você é o resultado dos seus encontros. Vovó diria: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. A bisavó diria: quem se mistura com porcos, farelo como. A palavra diria: quem anda com sábio se torna sábio, quem anda com tolo acaba mal, se torna um tolo. Todas essas palavras estão dizendo o seguinte: nós somos o resultado das nossas relações. Eu sou o produto dos meus encontros. Aí aqui vai uma impressão minha que eu creio vem do Espírito Santo de Deus. Na minha concepção, pastor Clarimundo, o diabo não tem usado os inimigos para desconfigurar a obra de Deus em mim. O diabo tem usado os amigos. Porque se há alguém de quem eu não gosto, esse alguém é alguém com quem eu também não quero estar, muito menos ser. Não vou com a cara desse cara, tu passa longe dele. E meu santo não bateu com esse sujeito. E você se afasta dele. Agora, o oposto se dá com os amigos. Os amigos são aqueles com quem nós queremos estar certos e juntos. Aqueles com quem nós queremos estar e aqueles com quem nós queremos ser. Agora,
o que esse texto está dizendo? Neil, se o teu amigo for sábio, você se torna sábio. Mas se teu amigo for um tolo, for um idiota, você vai acabar mal. Agora responda para você, eu respondo para mim. Como é a qualidade dos nossos amigos? Como são os seus amigos? Quem são as pessoas com quem você se senta? Qual a qualidade dos seres humanos com os quais você se relaciona? Como eles veem Deus? Como eles valorizam a palavra? Como eles veem família, vida? Qual a visão deles sobre o futuro? Qual a visão deles sobre viver o presente? Como viver o presente? Como é a qualidade dos seus amigos, das suas amigas? Quais são seus valores, seus princípios? Aí você vai e começa a dar uma viajada, se você ainda começa a viajar. Pô, pastor, tem umas amigas que eu gosto, mas eu sei que não valem nada. Um bando de... É isso aí mesmo que você pensou. Mas eu gosto tanto deles. Pois é, você gosta deles por alguma razão. Agora, o que eles são vai passar para você. A influência deles vai passar para você. De um lado, muitas vezes nós começamos relacionamentos, muitas vezes namoros, julgo desigual, e a gente vai naquela visão gospel. Pastor, eu vou me relacionar com ele, mas eu vou ganhá-lo para Jesus. Agora, pastor, na sua experiência, o maior índice de namoros que começam assim é o crente que ganha para Jesus ou o ímpio que ganha para o mundo? O ímpio que ganha para o mundo. E o pastor não precisa responder isso, você sabe disso. Para mim, a maior arma do inferno para desconfigurar a imagem de Cristo em mim, em nós, são os nossos relacionamentos. E esse texto está dizendo que é impossível passar por um relacionamento sem ser influenciado. Para a gente fazer uma reflexão bem rapidinha, se eu não me engano também falei sobre isso aqui ano passado. Vamos fazer uma comparação entre nós e nós mesmos. Cada um pensando em si, ninguém pensa em ninguém mais agora. Pega esse ser que você é hoje, 2011. Coloca do lado daquele ser que você era em 2005, por exemplo. Vamos fazer uma comparação entre eu e eu. Entre você e você, entre tu e tu. Pega quem você era em 2005, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Coloca do lado de quem você é hoje. E responda para si. Quando você se compara com você há 3, 4, 5 anos atrás, a tua vida evoluiu? Estagnou? Ou você está em processo de decadência? Não precisa responder, responda para si. Pega a tua relação com Deus, com a tua igreja, com a palavra, com o Espírito Santo, sei lá, com a vida profissional, com a família, com os pais, com a esposa, com o marido, e compara a tua vida há 5 anos atrás. Geralmente nós temos a péssima mania de nos compararmos com o outro, de competirmos. Eu queria ser igual fulano, eu me comparo com ele. A gente disputa quem sabe mais, quem é mais santo, quem tem mais poder. Mas isso é um erro. Se nós temos que nos comparar, temos que nos comparar conosco mesmos. Agora pega você, irmã. Pega você, irmão, há 3, 4 anos atrás e bota do lado. E faça uma análise bem rapidinho da sua vida, da sua relação com Deus, da sua relação com a história. E diga para você: evoluiu, ascendeu, estagnou, ou você está em processo decadente? Pois bem, independente da tua resposta, se tua resposta foi pastor, glória a Deus. Eu percebo que quando eu olho para trás, fazendo uma análise bem rápida, a minha vida deu um salto de qualidade tremenda no Senhor. A minha vida deu um salto de qualidade tremenda profissional. A minha vida deu um salto de qualidade tremenda em autoestima, em amor próprio. A minha vida deu uma acendida tremenda. Louvado seja Deus. Talvez você tenha dito: pô, pastor, minha vida está a mesma porcaria, a mesma coisa. Acontece nada. Não posso dizer que piorou, mas também não melhorou nada. Ou você esteja aí já sofrendo, dizendo: puxa, pastor, minha vida nesses últimos anos foi decadente. Minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida espiritual, minha vida existencial, eu estou num processo de decadência terrível. Nossa, minha vida está terrível, o senhor não tem imaginação. Pois é, essas 3 respostas estão aqui dentro hoje. Agora o que eu quero te dizer, independente de qual tenha sido a tua resposta, as tuas relações têm a ver com ela. Se você ascendeu, pode ter certeza, tem gente boa com quem você está se relacionando.
gente de Deus com quem você está se relacionando, que te ajudaram a ir. Se você estagnou, você pode ter certeza que os seus relacionamentos contribuíram para isso. Se você decaiu, seus relacionamentos também contribuíram para isso. Esse texto está dizendo que o meu futuro tem a ver com as minhas relações no presente. Neilson, no presente você lida com gente sábia, boa, de Deus. Teu futuro será marcado por essa relação. Mas se Neil, você se relaciona com gente medíocre, com gente que não tem nada de Deus, com gente que pelo contrário só desconstrói a imagem de Deus em você, com gente que ao invés de te aproximar de Deus te afasta dela, gente tola, teu futuro reverberará isso. Aí aqui vão 3 palavras desse bizu de Deus para a gente terminar. Portanto, primeiro, sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Repita comigo: sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Isso aqui é uma resposta para o teu hoje. Por que você está hoje como está? Porque você se relaciona com quem você se relaciona. O hoje é uma incógnita para um mundo de gente com quem eu tenho me relacionado. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Pastor, eu não sei como é que eu cheguei aqui. Pastor, eu não sei aonde é que eu errei. Eu não sei aonde que o diabo entrou. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou conseguindo discernir os tempos da minha vida. Geralmente essa pergunta, e essas perguntas são feitas por quem está vivendo um presente que não vale a pena ser vivido, um presente que não foi sonhado, um presente de dores, um presente de ausências, um presente dicotômico que vive 2 vidas, um presente que na coletividade parece ser uma coisa, mas que na subjetividade é outra. Pessoas que não sabem porque a dor se instaurou, porque o fracasso se estabeleceu, porque a ausência de esperança é uma realidade. Pessoas que não sabem por que a sua força sumiu, que ele não tem muitas vezes coragem nem para levantar. Irmãos, 2010 talvez tenha sido o pior ano das minhas 2 décadas de ministério. No seu país, você já ouviu falar sobre isso? Acontecem 25 suicídios por dia. Você já ouviu falar sobre isso? 25 suicídios por dia no Brasil. Entra lá no site da Sociedade de Psiquiatria do Brasil, você vai ver isso lá. E você já aprendeu que quando um suicida se mata, ele não quer matar a vida, não já aprendeu isso? O suicida, quando se mata, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Ele quer acabar com o vazio. Ele quer acabar com um presente sem sentido. O suicídio, você já aprendeu isso aqui? Não é um grito desesperado pela morte. Quero morrer, quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Não, é exatamente o oposto. O suicídio é um grito desesperado pela vida. Quero viver, quero viver, quero viver. Mas não consigo. Porque não consigo viver, prefiro morrer. O suicida me ensina a mim e a ti que pior do que a morte é a ausência da vida. Agora, por que a vida se ausenta de tanta gente? Por que a vida foge de nós? Quem roubou essa vida da gente? Como que essa vida foi sendo desconstruída? Ano passado, eu acompanhei 13 famílias enlutadas pelo suicídio. 2 pastores e uma filha de pastor.
Uma das imagens que mais me chocaram no passado, um pastor amigo me liga desesperado: Neil, pelo amor de Deus, vem até a minha casa, aconteceu uma desgraça, minha filha se matou. Eu largo tudo, pego minha moto, vou para a casa dele, e quando eu chego na casa desse pastor Clarimundo, eu tenho uma filha de 20, outra de 16 anos, ela estava sentada no cantinho do quarto dela, encostada na parede com os 2 pulsos cortados. E o pastor amigo meu estava sentado no chão, na poça de sangue dela, com a filha no colo e chorando, por quê? Filha única. Filha única. Eu tenho sido perseguido por essa imagem o ano inteiro. Foram 13 suicídios ano passado que eu acompanhei. Sou profissional da área humana. Na minha igreja, na minha membresia, um marido policial que fazia tratamento psiquiátrico já há muito tempo, chegou à minha igreja uns 3 meses atrás, num rompante desespero, matou a sua esposa e deu um tiro na cabeça. São 25 por dia. Por que a humanidade está desistindo do hoje com tanta facilidade? Onde que começou a desconstrução? Aonde começou a deformação? Nem sempre a gente percebe, mas na prática pastoral e na prática da psicologia há tantos anos, eu tenho descoberto que uma das armas que o diabo tem usado são relacionamentos. Porque até alguns tempos atrás, um ditado que corria no inconsciente coletivo da nação era: antes só do que o quê? Mal acompanhado. Hoje não. Hoje antes mal acompanhado do que só. A gente tem mais medo da solidão do que da companhia maldita. Tenho me encontrado com mulheres que, com medo da sombra da titia, se entregam a qualquer homem. Homens que não conseguem conter o seu impulso sexual, porque não querem pecar, casam com qualquer uma. E acham que ter alguém do lado é remédio para a solidão. Remédio para a solidão não é presença de alguém do lado. O que mata a solidão não é presença, é intimidade. Se esse que estiver do lado não estiver dentro, eu continuo só. Se eu caso, mas não tenho intimidade, se eu não tenho conluio, parceria, amizade, eu continuo só. Agora, por que essa imagem de Deus no homem tem sido tão carcomida, destruída, que o homem perde o amor próprio, a pessoa perde o amor próprio, ao ponto de se entregar a qualquer relacionamento escuso, cuja palavra reprova? Por que nós nos entregamos a relacionamentos na faculdade, na igreja, de gente que a gente sabe não quer nada com Deus? Estão aqui por causa das meninas lindas e gostosas que tem aqui, por causa dos homens lindos e másculos que tem aqui. Não estão aqui por causa do que Deus é, mas por causa dos filhos que Deus tem. E a gente sabe que Ele está aqui e não presta, mas com medo da solidão nós nos relacionamos com Ele, e a gente não sabe que eles estão entrando em nós. Eles estão delimitando o meu futuro, eles estão desconfigurando o nosso presente. Escuta o que eu estou falando para você, irmão. Palavra de Deus no teu coração. Quando Deus criou você e a mim, lá no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um script para nós. E Ele usou o profeta para dizer: eis que eu sei o plano que eu tenho para vós. Quando a Bíblia diz que Deus tem um plano para mim, Ele está dizendo: Ele pensa em mim, eu existo para Ele. Deus tem um universo para reger, mas Ele tem tempo para o Neilzinho, que mora lá na Taquara, no Rio de Janeiro, naquele bairrozinho. Tem 7 bilhões de pessoas para gestar, mas Ele se lembra de uma gotículazinha que está lá no interior de Goiás, cuidando do seu gado. Deus está olhando para você e sonhando para você. Ele diz: eis que eu sei o sonho que eu tenho de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para a tua vida, e você não pode permitir que nada nem ninguém desconfigure esse plano de Deus para você, no nome de Jesus. Eu sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Essa é uma resposta para o teu hoje. Então você que está aqui infeliz, ninguém sabe,
Você que está aqui, finge que está tudo bem. Você que está aqui não entende porque está como está. A palavra de Deus no teu coração é o seguinte: começa a fazer uma análise das tuas relações. A palavra não é só para vocês, não, é para nós. Nós pastores sabemos que há pastores com os quais a gente não deve andar de jeito nenhum. Estava ouvindo aqui o pastor Alcides, gostei demais do pastor Alcides. Falar a verdade. Ele estava falando do pastor que vou acabar com o espírito da pobreza. Pô, a Bíblia diz: os pobres sempre os tereis convosco. Não se pode acabar com uma coisa cuja palavra diz haverá para sempre. Essa é uma palavra antibíblica. Aí eu vou contar uma experiênciazinha também no congressozinho de pastor, posso? Estava no encontro dos pastores, no qual eu ia pregar. E tinha um profeta desse, de outro país, que veio ministrar. Ele falou que trazia uma palavra de Deus. E a palavra de Deus foi o seguinte: olha, Deus me disse que nesse congresso está liberando a unção de milionário para 60 pastores. A unção de milionário para ser... Pô, nós éramos uns 2.000 pastores. Pronto, se o cara não está firmado na palavra, opa, eu estou nessa, pelo amor de Deus, onde é que está a unção? Eu quero estar debaixo dela, porque 2.000 só tem 60, vamos sair no tapa aqui, como é que vai ser esse negócio? Bom, eu estou sentado, já sei lá, vem o golpe. A unção de milionário para quem é? 60 pastores vão ofertar hoje ao Senhor uma oferta de fé de R$5.000. Aí eu falei assim: pastor é tudo homem de Deus, os caras conhecem a Bíblia, não vão entrar nessa de jeito nenhum. Eu estou aqui sentado, uma pastorada do meu lado, uma pastorada lá na frente. Falei: quer ver, não vai levantar ninguém, só um ou dois. Pastor Clarimundo levantou uns 500. Um quarto do auditório levantou. E foram fazer o check-in. Eu duvido que o check-in era deles. Garanto que a maioria deles o check-in era da igreja. Ofertaram lá R$5.000. Eu continuei nas minhas elucubrações. Eu estou aqui sentado. Bom, a unção é para 60. Tem 500 ofertando. Como é que vai ser? Está enrolado, Deus. Está enrolado. Porque a unção é para quem vai dar 5. 500 deram 5. Então, como é que vai ser? Ele não respondeu isso. E ele fez oração, a pastorada, recebendo a unção. E acabou. Ainda para pregar, eu preguei, não toquei nem no assunto. Nem toquei no assunto. Eu preguei a palavra e pronto. E eu saí dali com uma única certeza: uma pessoa, pelo menos, saiu muito mais rica dali. Quem foi? Deixa eu ver se o Espírito revelou alguém aí. O próprio pastor. Como sentar à mesa com um homem desse? Como sentar à mesa com um ministro que diz que vai acabar com o espírito da pobreza? Como? Como manter comunhão com gente que tem esse tipo de caráter? Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de relacionamento em todas as instâncias, inclusive no âmbito evangélico. Paulo diz que nós devemos nos afastar ou apartar de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebestes. Porque todos nós sabemos como convém imitarmos uns aos outros. Então Paulo está dizendo: se afasta desse irmão que não anda segundo a tradição. Por quê? Porque ele ajuda você a construir ou desconstruir o teu futuro. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta a você que está aqui. Quantos de vocês gostariam que o seu futuro, o seu amanhã, fosse melhor do que o teu presente? Quem quer ir? Em nome de Jesus. Diga: eu quero, Senhor. Diga assim: Senhor, eu entrego os meus amanhãs nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai responder para você o seguinte: eu recebo os teus amanhãs, mas você tem que cuidar dos teus hojes. Porque se você senta com sábio, se torna sábio. Se você senta com idiota, você se torna idiota. Se você senta com santo, você tem uma probabilidade grande de se tornar santo. Mas se você senta com carnal, você se torna um pedaço de carne andante. Ah, pastor, eu tenho que me afastar de todo mundo? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles com os quais nós somos. Nós não somos com todo mundo, estamos com muitos. A gente está no mundo, não tem como sair do mundo. Nossa influência tem que ser exercida, nossa luz tem que brilhar. Somos sal que temos que salgar. Mas existem aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles com quem eu compartilho a minha alma,
Aquele para quem eu digo: minha esposa dormiu de calça comprida essa noite, estou com vontade de matar ela. Estou com raiva do meu pastor, o pastor Neil não deixou fazer isso. Droga, eu estou odiando meu pastor. De repente você senta com a ovelha amargurado e fala assim: pois é, vamos fazer um levante para derrubar o pastor Neil. Teu coração está amargurado, ferido, e a semente entra. E a paixão que você teve pelo pastor 20 anos, por causa de um não mal recebido, é desconfigurada por causa de uma palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou entendendo, pastor. Diga, irmão, que está do seu lado: reveja suas amizades, meu irmão. Para a gente gravar, repita: sou o que sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Muito bem, isso é uma resposta para o teu hoje. Segundo e penúltimo: deixei de ser quem eu era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Vamos juntos: deixei de ser quem eu era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Isso aqui é para quem tem saudade do passado. Se você é daquele grupo que respondeu: eu estou em processo decadente, olha para trás, portanto para cima de onde você veio, e veja se você não deixou algumas amizades que foram muito importantes na sua vida. Veja se não abandonou, quem sabe, pai e mãe, não secundarizou família. Veja se não abandonou, quem sabe, escola dominical. Veja se não abandonou o ministério para o qual Deus te chamou. Veja se não deixou aquele amigo que te deu um puxão de orelha porque você falou aquela besteira. Por que isso, cara? Tu é meu brother. Eu sou teu brother, mas discordo do que você está fazendo. Então toma ali um puxão de orelha. Ah, então tu não é meu amigo. Veja se você não abandonou gente assim. Estou como estou. Deixei de ser quem eu era, porque eu deixei de me relacionar com quem eu me relacionava. Isso aqui é para quem tem saudade de quem foi, do que se foi. É aquele pessoal que olha para o passado com saudosismo. Tempo bom, aquele que é tempo bom, pastor. Oh, Jesus, que saudade que eu tenho daquele tempo. Por que nós temos tanto saudosismo na igreja, na vida? Porque são pessoas que olham o passado e dizem assim: lá está o melhor período da minha vida. E aí, embora a vida esteja se desenvolvendo para lá, a gente está vindo daqui para lá. Mas como é que o saudosista vive a vida? Ele está vindo daqui para lá, não é? Ele vive assim, ó. Olha como é que ele anda, pastor. Ele está vivendo, mas olha como é que ele está andando, olhando para trás. E aí canta a música do Lilico, inconscientemente: tempo bom, não volta mais. Lembra disso? Saudade. Não, só tem gente de menos de 30 aqui, não tem como, né? Não tem como. Tinha um personagem na Praça Nossa: tempo bom, não volta mais, saudade. Aí como a gente encontra com gente saudosista? E o pior, André, essa gente saudosista impede a igreja de ser para hoje. Porque tempo bom era o tempo que a igreja era da cara do meu avô. Ah, tempo bom. Aquilo que era tempo bom. Pois é, irmão. E você acha que esta é uma visão de reino saudável? Achar que tempo bom é o tempo do passado, é o tempo que já passou. Agora eu quero deixar uma palavra esquisita para você. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7. Para você que olha para o presente e do presente olha para o passado sentindo saudade dele. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 7. Coisa séria e que você não pode deixar de aprender isso de qualquer jeito. Eclesiastes 7, verso 10. Quem já abriu, diga amém. Olha lá, o que está escrito? Não digas, é uma ordem. Por que razão foram os dias passados melhores que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Vou repetir, palavra de Deus: não digas. Não diga o que, Deus? Por que razão os dias passados foram melhores que esse? Deus está dizendo: não faça essa pergunta. Deus, por que os dias passados foram melhores que hoje? Ele está dizendo: não pergunta isso.
Porque essa pergunta não provém da sabedoria. Vamos aportuguesar. Essa pergunta é pergunta de gente burra. Ai, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que quem tem saudade do passado vive uma vida de burrice. Ficou chateado, irmão? Problema seu. Agora, será que Deus está falando aqui, esquece teu passado, ignora? Não, não é isso. Que é isso, como é que eu vou ignorar? Eu não tenho mais pai nem mãe. E eu me lembro do meu pai e da minha mãe com muito carinho. Me lembro dos abraços e das lambadas. Me lembro da minha adolescência, me lembro da minha mãe e dos meus irmãos, sentados à mesa com Dãozinho, Geraldo e os 5 filhos, dos quais eu sou caçula, sentados. Me lembro de amigos de faculdade, de seminário. Sinto saudades deles, muitas vezes lembro para eles, ou ligo para eles. Como é que você está? O passado é uma referência, porque é um testemunho de onde a gente veio. É um testemunho histórico de como Deus faz parte da nossa vida. Agora, como é que eu não posso olhar para o passado esperando que ele se repita no presente? Porque ele não pode se repetir. Tudo o que nós temos na vida é o hoje. O único dia que nós temos na vida, o único cronos que nós temos é o hoje. Mais especificamente o agora. E o tempo da gente ser feliz é hoje. Se você não é feliz hoje, não adianta ficando olhando para o passado, achando que o passado vai se repetir, porque não vai. Deus está dizendo, para de fazer essa pergunta, porque Deus que no passado foi bom e hoje não é bom. Aqui está uma das respostas. Veja se você não deixou gente boa no caminho. Veja se você não se substituiu gente insubstituível na tua vida. Veja se você não deixou gente que te ajudou a viver aquele passado quando era presente, como o melhor tempo da sua vida. Eu prego isso aqui, irmão, me lembro de gente que Deus usou para me trazer onde eu estou. Eu não cheguei a lugar nenhum porque eu estou a caminho. Mas na forma como eu estou indo, eu já estou muito feliz. Como eu aprendi com meu brother, meu amigo Ed Renekiewicz, felicidade não é o lugar onde se chega, é o modo como se vai. Então, da forma como eu estou indo, eu estou muito bem. Se houvesse reencarnação, Deus perguntasse, Neil, como é que você quer vir de novo? Eu quero vir Neil de novo, do jeitinho que eu sou, casado com a mesma mulher, pai das mesmas filhas, pastor da mesma igreja. Pode fazer a mesma agenda. Talvez você diga assim, isso é soberba. Eu digo, isso é gratidão. Gratidão. Agora, você acha que no passado não tem dores, não? Você acha que no passado não teve fracasso, não? Não teve derrota e humilhação? Teve. Muitas. Agora, eu olho o passado como referência histórica da obra de Deus na minha vida, e não para que Deus, quem sabe, traga o passado para ser presente de novo, porque Deus não faz isso. Deus não é Deus de mortos. O passado é um defunto. Agora eu tenho me encontrado com uma geração de gente que, porque não soube lidar com as derrotas do passado, vive um presente de covardia, e o presente do covarde não tem sonho com o futuro. Nós precisamos aprender a olhar com o passado com novos olhos, com novos óculos. Eu deixei de ser quem eu era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiz na minha casa uma lista de gente que me ajudou a ser Neil, do jeito que Neil é. E gente que eu não via há muito tempo. E fui ticando com os quais eu não me relaciono, porque um sentimento de gratidão tão profunda. Me lembrei de pastores que me ajudaram a ser, professoras, cara, professoras lá do ginásio, da faculdade, algumas do primário. Eu permiti que o Espírito Santo enchesse meu coração de gratidão pela história do passado, mesmo das derrotas. E Paulo entendeu isso muito cedo na sua vida, quando pelo Espírito ele escreveu: uma coisa faço, é que deixando o quê? As coisas que para trás ficam, o que ele faz? Prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, nós precisamos deixar o passado ser passado. Por quê? Porque o passado é um defunto. Defunto não tem Deus. Deus não é Deus de mortos. Deus é o Deus do presente. Deus é o Deus do hoje. E sobre o hoje a Bíblia diz: este é o dia, diga para mim,
que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Agora, por que a gente não está sabendo lidar com hoje? Com as adversidades? Por que a gente está deixando de sonhar, deixando de continuar, deixando de prosseguir, de seguir? Faça uma análise das tuas relações e veja se você não deixou gente preciosa pelo caminho. Repita após mim: deixei de ser quem eu sou, deixei de ser quem eu era. De novo, deixei de ser quem eu era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Pois é, isso é para quem tem saudade do passado. O melhor de Deus na tua vida, irmão, não aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, no nome de Jesus, dependendo da tua postura no presente. Aplauda ele bem forte. Para a gente terminar, que meu estômago já está roncando. Primeiro, sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Isso é uma resposta para o teu hoje. Segundo, deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Isso é para quem tem saudade do passado. Terceiro e último, só serei quem quero ser quando me relacionar com pessoas diferentes das quais me relaciono. Repita após mim: só serei quem quero ser quando me relacionar com pessoas diferentes das quais me relaciono. Isso aqui é para quem ainda sonha com o futuro. Se eu sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono, se deixei de ser quem eu era, e sinto saudade disso, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava, só serei quem quero ser se me relacionar com gente diferente das quais me relaciono hoje. Portanto, muitos de vocês nunca serão quem sonha ser, por uma simples razão: não sabem perder, têm medo da solidão, não creem que Deus vai honrar a sua promessa. Você sabe que tem amigos que não prestam, que não são bons filhos, bons maridos, boas esposas, são péssimos crentes, não contribuem em nada para a tua vida, mas você se acostumou a ele, ele te faz rir, ele te ajuda a passar tempo, ele é um passatempo, pastor, quando eu estou com ele, eu rio o tempo inteiro. Pois é, e você acha que relacionamento só existe para passar tempo? Joga uma dama, vai jogar xadrez, vai jogar uma pelada, vai ler um livro. A influência é menos negativa, menos diabólica. Ah, pastor, mas ela me faz rir, ele me faz rir. Pois é, relação que você quer só para passar tempo? Não, relacionamento existe para que nós nos enriqueçamos. Quando Deus viu que Adão sozinho não dava, ele disse assim: eu vou arrumar um jeito de você rir, Adão. Não, não foi isso que ele disse. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Primeiro, é uma ajudadora. Se é ajudadora, é porque ele não pode só. Talvez eu consiga levantar esse púlpito aqui sozinho, mas aquele conjunto de caixas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então, quando Deus constrói uma amizade, uma companhia, Ele constrói uma amizade que me ajude a ser melhor do que eu sou, que ajude a lapidar o eu em mim que está bruto. Disse mais: uma ajudadora idônea. Não é idosa, idônea. A palavra idônea, literalmente lá no hebraico, é alguém que esteja como que diante de si, não é adiante, diante. Alguém para quem você olhe e se veja no espelho, ou seja, referência. Minhas relações precisam ser com gente que seja referência para mim, e gente para quem eu possa ser referência. Onde haja troca, onde haja casamento, onde haja conluio, onde haja comunhão, koinonia, porque é nessa koinonia que o Senhor ordena a bênção. Quando a Bíblia fala de comunhão, Salmo 133, não é só do culto não, é da relação do dia a dia. Então, se você quer melhorar, se você quer evoluir, se você quer se tornar aquele que você é no coração de Deus, um campeão, você tem que aprender a perder. Como eu preguei ontem, nos dias de hoje, irmão, ganha quem sabe perder. E nós somos a geração que não sabe perder. Preguei bem pouco tempo atrás na minha igreja e aquela palavra me abençoou muito. Muitas vezes nós estamos
desenvolvendo, caminhando na nossa vida, bem, a coisa está acontecendo, está tudo dando certo. De repente a vida empaca, alguma coisa bloqueou, e aquele vucu-vucu em cima da gente, e a gente não sabe, meu Deus, o que está acontecendo? Deus, onde é que tu estás? Eu estava vindo bem, paralisou tudo, perdi isso, perdi aquilo, perdi a empresa, perdi a namorada, perdi tal, meu Deus, e tu está aqui paralisado, e Deus ficou olhando para você. Bom, na prosperidade eu via que você adorava, eu quero ver você na adversidade. Como eu preguei ontem, você na adversidade é deformado da qualidade de adorador para murmurador. E você não está entendendo o mover de Deus na sua vida, porque você não tem gente que te ensine a fazer isso. Olha o que eu vou dizer para você, irmão. Muitas vezes eu estou aqui caminhando bem, hope, e a vida empaca. Deus me paralisa, a vida me paralisa. Como diz o pastor Alcides, a gente acha que é o diabo, nem sempre é Deus. Se Deus me paralisou, se Deus permitiu dor, se Deus me estagnou, se foi Deus, independente do que tenha acontecido, é bom. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Mãe, qual é o bem mais precioso que você tem na vida? Diga para mim. Uníssono, em uma só voz, vamos lá. Mãe, qual é o bem mais precioso que você tem na vida? Filho. Mãe, qual é a dor mais contundente que uma pessoa pode ter na vida? A do parto. Bom, portanto, a maior dor que um ser humano pode sentir traz após si o maior bem que um ser humano pode ter. O parto, essa dor, não é diabólica, é divina. É a dor que está parindo o maior bem que você vai ter na vida enquanto você viver. Muitas vezes nós sentimos dores na vida imensas. A gente diz, é o diabo. Não, filho. Você está parindo algo muito precioso que você vai ver depois que essa dor passar. Mas você acha que o parto... Pode aplaudir o Senhor. Mas algum de vocês não vê o filho, não vê o milagre, porque acha que a dor é do diabo. Eu estou aqui, evoluindo, pum, bato de cara no vidro. Ó Deus, o que aconteceu? Ó Deus, você murmura. Só que Deus que olha do alto, diferente da gente que só olha no horizonte, somos refém do passado, uma incógnita no futuro, não sabemos, uma incógnita no presente, não sabemos nada do futuro. Mas Deus não, Deus vê passado, presente e futuro da mesma dimensão. Ele sabe de onde eu vim, onde estou e onde é que eu vou chegar. Se Ele me paralisou aqui, porque Deus é bom, sempre bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele me paralisou, sabe o que está fazendo? Eu costumo dizer o seguinte: Deus, se tu parou tudo, tem algum projeto nisso. Geralmente, sabe o que é quando Deus para a gente? É porque Ele sabe que se a gente estivesse naquela velocidade, tem um buraco lá na frente que a gente não está enxergando. E se a gente não parar, a gente vai cair nele e não sai dele nunca mais. Como diz o salmista, adoece sem que haja possibilidade de cura. Aí Deus me paralisa. E muitas vezes eu tenho que voltar tudo de novo, pastor. Pois é. Agora pensa comigo. Por que muitas vezes Deus faz a gente voltar? Para punir a gente? Não. Não tem um buraco lá na frente? Tem. Você voltou para quê? Pulou o buraco. Está liberto da cilada do diabo. Agora imagina se você não voltasse para dar o impulso. Você vinha no mesmo trote. Não dá para pular. Cai dentro do buraco. Quando Deus retroage a tua vida, não é só para te punir, é para te fazer refletir e para reconsiderar o teu caminho. E muitas vezes Ele te retroage para que você possa começar de novo e dar um salto de qualidade em direção a Ele, no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Está voltando, irmão, volta dando glória. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu conheço o teu caráter. Eu não queria estar voltando, mas eu sei quem tu és. Dá glória. E você vai ver, irmão, que no lugar da tua vergonha, dupla honra no nome de Jesus. Deus tem um plano de um futuro de paz para você, meu jovem, no nome de Jesus. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. E gastar a vida no reino de Deus é o melhor modo da gente empregar a vida no propósito que vale a pena. Agora, para Deus usar você, você vai ter que aprender a perder algumas pessoas.
Você vai ter que aprender a abrir mão de alguns namoros, de alguns relacionamentos, de algumas ministrações, de algumas relações. Tem que ter coragem. Tem que ser mais do que um homem de Deus, tem que ser homem. Porque eu tenho pregado por onde eu passo que o evangelho, irmão, é para macho. O evangelho não é para frouxo, não. E há muita gente frouxa que tem medo de dizer não, tem medo de ser rejeitado, tem medo de ficar só, achando que o Deus que ele serve é um deusinho desse tamaninho, que não sabe cumprir a sua promessa. O que Deus prometeu para você está de pé. Agora ele só libera quando você estiver preparado para a sua promessa. Eu tenho uma filha de 20 anos. Se eu pegar uma nota de 100 reais der na mão dela, ela vai dar um glória bem alto. Oh, aleluia, é de Deus. Agora, se você tem um filho de 1 ano, dá uma notinha de 100 reais para ele. Aí ele vai sentar, aí vai achar uma canetinha, vai pegar a notinha de 100, ó. Vai botar na boca, vai rasgar e tu vai dar um tiro na cabeça. Deus só libera a proporção da nossa capacidade de receber. Deus é pão e Ele só se dá a proporção da nossa fome. Se a tua fome, irmão, só aguenta comer um pãozinho francês, é um pãozinho francês de Deus que você vai ter. Agora, se a tua fome come um garrote, é um garrote de Deus que você vai ter. Cada um tem a proporção da sua capacidade de receber.